Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês um pouco diferente. Esse vídeo é só para te ajudar a fazer a prova AD de matemática que vocês farão por esses dias, tá? Para recordar o que vocês já viram, para lembrar de certos exercícios que ficaram em dúvida, né? Tudo que eu pôr aqui nesse vídeo, eu separei vários exercícios, problemas para vocês que têm as mesmas habilidades e conteúdos que vão cair na prova, ok? Então, prestem bem atenção que vocês com certeza vão relembrar e ir bem na prova. Ok, pessoal? Vamos lá então? Então, a primeira questão que eu separei para vocês é essa aqui, ó. Questão 1. Uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado por alunos mostrou que na classe do 7º ano, 8 alunos usam bicicleta para ir à escola. 6 usam o ônibus escolar. 7 os pais trazem de carro. E 12 não utilizam nenhum transporte. E vêm a pé mesmo, né? Moram perto da escola. A tabela abaixo, feita por um aluno, representa a pesquisa feita. Será que ela foi feita corretamente? Vamos ver os itens que ele colocou aqui na tabelinha. Ó, meio de transporte utilizado e número de alunos. Vamos ver. Ônibus escolar, 8 alunos. Tá certo? Vamos ver. 8 alunos usam bicicleta para ir à escola. Epa, parece que está errado já a primeira, né? Aqui fala 8 alunos, ônibus escolar. Mas está errado, né? Porque 8 alunos usam bicicleta. Vamos ver aqui, ó. 6 alunos usam o ônibus escolar. Mas ele pôs aqui que 6 alunos usam bicicleta. Ele trocou aqui, né? Carro dos pais. 7 os pais trazem de carro. Aqui tá certo, ó, 7 carro dos pais, né? E 12 não usam nenhum transporte. 12 não usam nenhum transporte. Então ele errou, pessoal, nessa colocação aqui, ó. Ônibus escolar e bicicleta. Ele trocou. Então, eu posso falar que essa tabela foi feita corretamente? Não, ela foi feita incorretamente. Mesmo que tenha 2 itens aqui falando que ela foi feita, dois itens corretos, né? Mas 2 não estão. Então, eu não posso falar que ela foi feita corretamente. Então, eu tenho que marcar que ela está incorreta, tá, pessoal? Só lembrando que quando você tiver que analisar uma tabela, todos os itens têm que estar corretos, tá? Então, veja bem, se o primeiro tiver certo, o segundo tiver certo, veja se o último não está errado, ok? Vamos para a segunda questão? Comprei 1,5 kg de balas. Preciso dividir essa quantidade igualmente para meus 3 sobrinhos. Qual a quantidade que cada um receberá em quilogramas? Bom, quando eu falo em dividir em quantidades iguais, é só fazer uma divisão de 1,5 por 3, né, pessoal? Então, ó, basta dividir 1,5 por 3, que vai dar 0,5, ou seja, meio quilo de balas, né? Então, ó, meio quilo mais meio quilo mais meio quilo vai dar 1,5 kg. Tá fácil, né, pessoal? Vamos à terceira questão? A professora de Educação Física vai dividir os alunos do 7º ano em 2 times de futsal. Os 10 alunos irão pegar, sem olhar, uma bolinha no saquinho que irá definir para que time jogarão. 5 no time azul e 5 no time vermelho. Para a divisão, ela pediu para um aluno buscar 10 bolinhas para usar no sorteio. O aluno trouxe as bolinhas abaixo. Com essas bolinhas, você acha que a divisão ficará correta?
Então dá uma olhadinha no que ele trouxe aqui. Ele trouxe 4 bolinhas vermelhas e 6 bolinhas azuis. Você acha que vai dar certo essa divisão? Não vai, né, pessoal? Porque o correto seria 5 bolinhas vermelhas e 5 bolinhas azuis, né? Aqui o time azul ia jogar com 6 jogadores e o time vermelho com 4. Aí não ia dar certo. Então, a resposta é não. Questão 4. O polígono abaixo, MNOP, é formado por 4 segmentos de reta. 1, 2, 3, 4. Qual o nome desse polígono? Pessoal, aqui você está vendo que a figura é um quadrado, né? Mas quando se trata de polígono, eu não posso falar que ele é um quadrado. Ele é um quadrilátero, uma figura que tem 4 lados, ok? Então, se fosse um retângulo aqui, ele também seria um quadrilátero, né? Porque é uma figura de 4 lados. Então, quando eu falo de polígono, eu estou falando dos lados que essa figura tem, certo? Então, olhe bem a tabela aqui, ó. A resposta é um quadrilátero. Ó, número de lados, o polígono e o nome dele, certo? Ó, o triângulo tem 3 lados, né? São 3 lados. Quando tem 4 lados, eu chamo ele de quadrilátero. Quando tem 5 lados, é um pentágono. Quando tem 6 lados, é um hexágono. Quando tem 7 lados, assim, ó, é um heptágono. Quando tem 8 lados, é um octógono. É igual aquelas lutas de UFC que eles se enfrentam dentro de um octógono, né? Que é aquele ringue, aquele espaço que tem 8 lados, certo? Então, por isso que chama octógono aquilo lá. E o decágono, que tem 10 lados. Então, pessoal, esses são os nomes dos polígonos. Eu não posso chamar ele de quadrado, de retângulo, tá? Ou de trapézio. Ele é um quadrilátero, tá? Questão 5. Em um ponto da reta numérica, ó, aqui é uma reta numérica, né? Estão os objetos do Carlinhos. O Carlinhos, então, ele tem um dado e tem uma bola, né? Em que ponto da reta estão esses objetos? Então, vamos ver aqui, vamos analisar essa reta aqui, ó. 1510, 1520. Opa, então ela está dividida em 10, né? Então aqui seria o quê? 1530, 1540, 1550, 1560. Oh, tá fácil, né, pessoal? Então, é só marcar aqui, ó, o dado 1530 e a bola 1550, certo? Questão 6, pessoal. Podemos dizer que a figura 1 é uma redução da figura 2? Essa figura aqui é uma redução dessa figura 2 aqui? Né? Eu estou achando que é, mas eu não tenho certeza. Então, vamos conferir? Vamos. Se é uma redução, ela é menor, tá certo? Ela é menor, tá? Mas será que todos os lados são reduzidos igualmente, ou seja, proporcionalmente? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 lados aqui, né? Aqui tem quanto? 2. Então quer dizer que essa redução foi feita pela metade, certo? Vamos ver aqui, ó, a base da casinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Lá, se for proporcional ao lado, também tem que ter 2. Ó, tem 2. Então, 2 aqui, 2 aqui. 4 aqui, 4 aqui. Então, por enquanto, está certo. Esse lado aqui também tem 2. E essa altura aqui? Aqui, ó, a altura desse telhadinho aqui são 2 quadradinhos, né? 2 quadradinhos. Para ser uma redução certinha, tem que ter 1. Então, ó, tem 1. Então, sim, pessoal, eu posso dizer que a figura 2 tem exatamente o dobro das medidas dos lados da figura 1. Tá certinho? Ok? Então, ela é uma redução.
Tem que ter todos iguais, tá? Se tivesse, por exemplo, aqui tudo certinho, e aqui, por exemplo, ela viesse de cima, seriam 3 aqui e aqui um só, aí não. Aí estaria errado, né? Por isso que a gente tem que analisar todos os lados, ok? Questão 7. Num saquinho contendo 10 bolinhas coloridas, 5 são vermelhas, 3 são amarelas e 2 azuis. Haverá um sorteio em que quem tirar a bolinha vermelha ganhará uma entrada para o cinema. Helena quer ganhar esse brinde. Qual a sua chance sabendo que ela será a primeira a pegar a bolinha? Então, pessoal, ó, vai ter um sorteio e dentro desse saquinho tem 10 bolinhas. Quem tirar a bolinha vermelha vai ganhar uma entrada para o cinema, né? Então, ó, 5 vão ganhar a entrada para o cinema e 5 não. 3 amarelas e 2 azuis. Quem tirar amarela e quem tirar azul não vai. Só quem tirar vermelho, certo? Qual a chance da Helena tem de pegar a bolinha vermelha para ir no cinema? Tá? Quantas bolinhas são total? Não é 10 bolinhas? Ela não tem 5 chances de pegar a bolinha? Então eu escrevo assim, ó. 5 bolinhas vermelhas são as chances que ela tem. E o total de bolinhas no saquinho é 10. Então eu posso falar que ela tem 5 chances em 10. A probabilidade é 5 em 10. Tá, pessoal? 5 em 10. Eu escrevo como se fosse uma fração mesmo. Tá? Questão 8. Como você lê esse número? 0,001. Ele não parece um 1000 ao contrário aqui, pessoal? Então lembre que quando aparecer um 1000 ao contrário, ele pode ser chamado aqui de milésimo, porque tem 3 casas depois da vírgula aqui. Então é 001, 1 milésimo, tá? Vamos ver como é que fica? A gente lê assim, ó, 1 milésimo. Se fosse aqui, ó, uma casa depois da vírgula, não parece o 10 ao contrário? Então seria 1 décimo, né? Quando tem uma casa depois da vírgula aqui, 1 décimo. E aqui não parece o 100 ao contrário? Então, ó, é 1 centésimo, 2 casas depois da vírgula. Ok? Questão 9. Observe as figurinhas abaixo. Qual a probabilidade de, sem olhar, eu escolher uma figurinha com um número? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 10 figurinhas, 5 em cima, 5 embaixo, e 3 dessas figurinhas têm números, né? O resto tem animais e crianças, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 chances de tirar um número, né? E seria como, então? 3 chances em 10, né? 3 décimos, 3 chances em 10. Né? A probabilidade é essa, ok? Questão 10. Dos quadriláteros abaixo, ó, todos têm 4 lados. Qual deles é um trapézio? O trapézio é essa figura aqui, né, pessoal? Que tem uma base maior, outra base menor. Ela pode até estar desregulada, assim, ó. Ela pode ser que não seja regular, mas mesmo assim, ela é um trapézio, né? Trapézio, pela figura QRST, ó. QRST, tá? Questão 11. Dentre os elementos de um gráfico, qual faltou nesse exemplo abaixo? Tá? Então, ó, deixa eu colocar a resposta aqui, que nós vamos trabalhar em cima dessa resposta aqui. São elementos de um gráfico. A área do desenho, ó, então essa área aqui, o gráfico tem que ter, certo? O título do gráfico, ó, Estatísticas do Titanic, número de pessoas. Então, esse é o nome do gráfico, o título do gráfico. Tá? Tem que ter o título do eixo vertical, que aqui, ó, esse eixo vertical aqui, ó, é o número de pessoas, tá aqui.
Tem que ter o eixo horizontal, que é esse eixo de baixo aqui, ó, com o título, que é o sexo das pessoas. Homens, tantos homens e tantas mulheres, tá? Tem que ter a legenda, que está aqui, ó, falando que esse lado marrom não sobreviveu e esse lado verde aqui, sim, esse sobreviveu, ok? E tem que ter a fonte. O que é a fonte? A fonte é da onde ele tirou isso para fazer o gráfico, né? Quem falou para ele que tinha, por exemplo, primeira classe, segunda classe, terceira classe, e que algumas pessoas da classe morreu e outras não? Ele teve que ver em algum lugar. Isso tem que estar escrito aqui embaixo ou do lado, né? Mas tem que estar escrito fonte, revista tal, pesquisador tal, você entendeu? Nesse gráfico faltou a fonte de informações, tá? Então a fonte é um item importante do gráfico. O gráfico, então, lembre bem, ele tem a área do desenho, ele tem o título do gráfico, ele tem o título do lado aqui, que é o título vertical, ele tem aqui o título horizontal, ele tem a legenda e tem a fonte, tá? Esses são os elementos de um gráfico. Lembra bem disso, tá bom? Próxima. Questão 12. Observe a figura abaixo. Então, essa é uma figura. Sabendo que o perímetro dessa figura é de 40 unidades, 40 U, qual a medida da distância entre os pontos G e F? Ó, todos os pontos aqui, de A a B, de B a C, de C a D, ó, 3, 4, 6, de D a E, 8. Ele não tem F, G, eu não sei essa distância aqui. Mas, pessoal, sabendo que o perímetro é de 40 U, qual a medida da distância entre esses pontos? O que eu tenho que fazer? Tá fácil, né, pessoal? Para mim descobrir quanto tem aqui, e eu sei que o total é 40, então eu somo todos esses lados aqui, né? Vejo quanto que dá e tiro de 40, né? Tirando de 40, eu vou descobrir quanto que tem de G a F, né? Então, ó, eu somei tudo aqui, ó, todos esses lados aqui, deu 31. Eu sei que tem 40 U aqui, então 40 menos 31, 9. Então, GF igual a 9, tá? 9U, ok? Aproveitando a figura da questão anterior, se eu fizer uma ampliação dobrando o seu tamanho, qual o perímetro que ela vai ficar? E se eu reduzi-la pela metade, qual será o tamanho que ela vai ficar? Ó, pessoal, eu sei que ela tem 40, que a gente viu na questão anterior, né? Ela tem 40 unidades aqui. 40, se fosse centímetros, era 40 centímetros, certo? Se eu dobrar ela de tamanho, se aqui ficar com 16, aqui ficar com 6, aqui ficar com 8, aqui ficar com 12, quanto que ela vai ficar aqui? Se ela tem 40, ela vai ficar com 80, né? E se eu reduzir pela metade? Se aqui, em vez de ser 8, for 4, se aqui for 1,5, se aqui for 2, se eu reduzir pela metade disso aqui, ela é 40, vai ficar com 20, certo? Então, ó, o perímetro dessa figura é 40. Se dobrar no seu tamanho, ficará com 80, né? Dobrar é fazer vezes 2. No caso de reduzir no seu tamanho pela metade, ficará com 20, né? Toda vez que a gente fala de reduzir pela metade, é dividir por 2, certo? Vamos lá. No plano cartesiano abaixo, esse plano aqui a gente chama de plano cartesiano. Lembra que a gente via os pontos aqui? Então, qual a localização do ponto E? Então, eu tenho um ponto E aqui, ó, tá? Vamos analisar os pontos que eu tenho? Ó, esse ponto A aqui é menos 5, 3. Ou seja, no eixo X aqui, tem o menos 5. E no eixo Y aqui, tem o 3. Então, ó, esse ponto está exatamente no cruzamento aqui, ó, do ponto menos 5 com o 3. Tá vendo? Né? Sempre na frente aqui, ó, no primeiro número, é o X. O segundo número é o Y, né? Vamos ver o B.
O B, ó, 6, né? O primeiro número é do x, do eixo x. 6 e 5 do eixo y. Ó. Tá? Vendo isso aqui, eu posso deduzir que esse ponto E, ele está aqui no 2x e 6y. Então, ficaria 2 e 6. Né? Vamos ver? As coordenadas do ponto E são 2 e 6. Lembrando que sempre o número do eixo x é o primeiro. Depois o do y. Ficando assim, ó, x, y, tá? Sempre que você for ver um número aqui, primeiro é do eixo x e depois do eixo y. Ok? Na figura abaixo, a loja de artigos esportivos e recreação Top 10 organizou suas vendas numa tabela com o número de bicicletas e patins vendidos durante alguns meses. Qual foi o número de patins vendidos em novembro? Vamos analisar aqui a tabela que a loja fez. Então, aqui em cima está o número de bicicletas vendidas, número de patins vendidos. Aqui está os meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para mim saber quanto vendeu patins em novembro, eu tenho que pegar o novembro aqui e vir reto aqui, ó. Esse 33 é o número de bicicletas que ele vendeu em novembro. E o patins, ó, é 23, tá? É só acompanhar aqui. Então, ó, número de patins em novembro, 23. Será que é isso mesmo? Em novembro foram vendidos 23 patins. Ok? Questão 16. Esses são sólidos geométricos. Sólidos geométricos são esses, é o cubo, o cilindro, a pirâmide, o prisma aqui, tá? E suas planificações. O que é a planificação, pessoal? É que se eu tivesse aqui, ó, uma cartolina recortada para mim fazer, para mim montar esse prisma, essa pirâmide, como que ficaria essa cartolina cortada aqui, né? Então, o cubo ele ficaria assim. Se eu dobrar aqui, dobrar e depois colar as pontas aqui, ele fica desse jeito aqui, ó, né? O cilindro, mesma coisa. Eu junto essas duas pontas, né? Fica redondo e depois eu tampo embaixo e tampo em cima, ó. Ficaria assim. A pirâmide, mesma coisa. São 4 lados, tá vendo que é um quadrado embaixo? Então, esse quadrado, eu junto as 4 pontas aqui, colo os ladinhos, vai ficar desse jeito, né? E o prisma, mesma coisa. Não são 3 lados aqui? E aí eu só tampo os dois, um lado e outro, né? Ele quer saber o quê? Esse prisma aqui, tá certa essa planificação dele? Né? Ela está correta ou não? Planificação de um prisma de base hexagonal. O que é hexagonal? Hexagonal, hexa, são 6 lados, né? Então tá certo? O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver quantos lados tem aqui. Aqui tem 6. Quantos lados tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Epa, tem 7 lados. Né? Não vai dar certo na hora de eu tampar aqui. Vai ficar sobrando um lado. Então eu posso falar que não. A resposta está errada. O hexágono possui 6 lados. A planificação está com 7. Então, ó, eu até contei aqui, está errado. Ok? Tem que estar tudo certinho, senão ele não encaixa. Questão 17. A pequena granja do seu Pedro produzem uma média de 230 ovos por dia. Com a aquisição de mais galinhas poedeiras, galinha poedeira é aquela galinha que põe ovos, tá? Porque tem a galinha que é só para corte, tá? Aquele frango. Ele quer triplicar a produção. Qual vai ser a produção diária da granja? Quando eu falo em triplicar, eu falo em multiplicar por 3, né, pessoal? Então, ó, resposta. Triplicar significa multiplicar por 3. Então, temos que fazer a multiplicação. 230 vezes 3, que vai dar 690. Então, ele quer triplicar a produção, ele quer passar de 230 para 690 ovos por dia, né? Então, é fazer vezes 3.
17. A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de aproximadamente 433 quilômetros. Qual é a distância em metros? Eu sei que é 433 quilômetros, mas quantos metros dá? Você sabe? Quantos metros tem 1 quilômetro? Não é 1000? Então é 433 vezes 1000, que é 433 mil metros, certo? 1 quilômetro igual a metros. Lembra disso? Transformar, tá bom? 1 quilômetro, 1000 metros. 2 quilômetros, 233 quilômetros, 433 mil metros. Questão 17. Observe essa fração, 3 quartos, né? 3 sobre 4. Quais das frações abaixo são equivalentes a ela? Lembre-se, pessoal, fração equivalente é a fração que vale a mesma coisa, certo? Se eu dividir 3 por 4, quanto que vai dar? Essas frações aqui, se eu dividir o de cima pelo de baixo, tem que dar a mesma coisa, né? Qual dessas frações aqui, eu dividindo o numerador, que é o de cima, pelo denominador, que é o de baixo, vai dar a mesma divisão que se eu fizesse 3 por 4. Vamos ver? Essas duas da frente aqui, ó. As frações equivalentes são frações que possuem o mesmo valor. Ao dividirmos o numerador pelo denominador, encontraremos o mesmo resultado, tá? E eu posso fazer assim também, ó. Para mim saber, por exemplo, uma fração equivalente, se eu fizer o de cima e o de baixo vezes algum número, tem que dar certinho os dois. Por exemplo, 3 vezes quanto que dá 18? Né? 3 vezes 6. E se eu fizer 4 vezes 6, vai dar 24? Vai. Então aqui está certo, né? 3 vezes quanto dá 6? 3 vezes 2. Então 4 vezes 2 tem que dar 8 igual aqui embaixo. Ó, deu certinho. Entenderam? Isso, fração equivalente. Se eu dividir o de cima pelo de baixo, tem que dar igual. Completa a tabela abaixo, questão 18. Então, eu tenho o produto, tenho o preço total, tenho o desconto que ele está dando e tenho o valor com desconto. Por exemplo, a banana custa R$ 3,00 o quilo. Está dando um desconto de 20%, ela está saindo a R$ 2,40. Né? Então, eu fiz aqui o desconto. E eu quero que vocês completem aqui, ó, valor com desconto. Quanto que vai ser? R$ 4,00, 20% de desconto. Se fosse 10% de desconto, eu sempre falo assim, faça 10% que é mais fácil, depois você chega nos 20%. Né? Por exemplo, eu tenho R$ 4,00. Quanto que é 10% de R$ 4,00? Não é R$ 4,00 dividido por 10? Se é R$ 4,00 dividido por 10, é 40 centavos. Né? Se é 20%, 80 centavos. Então, quanto que é R$ 4,00 menos 80 centavos? R$ 3,20. Né? Então, o valor com desconto aqui seria de R$ 3,20. Vamos ver se é isso? Olha lá, R$ 3,20. Né? 3,20. Então, ó, 10% de 4, 40 centavos vezes 2, que é 80 centavos. Então, R$ 4,00 menos 80, 3,20. E aqui, ó, 10% de 8 é igual a 80 centavos, vezes 5, que é 50%, né? Então, é R$ 4,00. Então, lembre, 50% é sempre metade. R$ 8,00, 50% cai para 4. Então, eu tenho uma peça lá, uma bola que custa R$ 100, mas está em promoção por 50% de desconto, é metade. Ok? Cai para 50. Vamos lá? Questão 19. Está ficando muito comprido esse vídeo aqui, tem que fazer mais rapidinho. Leonardo está devendo para o Sr. Paulo no mercadinho do bairro a quantia de R$ 127,68. Hoje irá pagar R$ 98,50. Quanto Leonardo continuará devendo? Se ele está devendo R$ 127,68 e vai pagar R$ 98,50, eu tenho que descontar R$ 98,50 da dívida dele, que é R$ 127,68. Então, é eu fazer uma subtração, né, pessoal? Então, ó, 127,68
menos 98,50 dá 29,18, que ele vai continuar devendo 29,18. Ok? Bora para frente? Questão 20. Pesquisa feita na escola sobre a preferência por modalidades esportivas entre os alunos do ensino fundamental. Segundo o gráfico abaixo, qual modalidade esportiva obteve a maior preferência entre os alunos? Ó, futebol deu aqui, ó, essa parte verde. Vôlei, essa parte mais roxinha aqui, ó. Basquete, vermelho. Natação, esse verde bem clarinho. E outros, 5%. Né? Qual obteve a maior preferência? É o maior tamanho do gráfico, né? 40%, que é o futebol. 40% dos alunos preferiram o futebol, futsal. Ok? Qual número a seta está indicando na reta numérica? Você sabe que a reta numérica ela pode ser dividida em quantas partes quiser. A gente já viu lá em cima que estava de 10 em 10, né? Esse aqui é de décimo por décimo, né? Veja bem aqui, ó, 0,5 aqui e 0,6 aqui, né? Então aqui, ó, se aqui é 0,5, eu posso chamar de 0,50, né? 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, 0,55, 0,56, 0,57, 0,58, 0,59, 0,60. Então tá certinho, aqui é 0,54, certo? Coloque em ordem crescente os números abaixo. Ó, coloque em ordem crescente. Veja bem. Resposta, né? 0,25, 0,4, 1,75. Aí você pergunta assim, ah, mas professor, 25 não é maior que 4? Não tinha que ser o 4 para cá? Você tem que ver primeiro o número depois da vírgula aqui, ó. Como ele começa, né? Para ficar mais fácil, o que eu tenho que fazer? Igualar as casas, né? Se eu igualar as casas, eu vou colocar um 0 aqui para ficar todas as casas iguais, um 0 aqui no 8, um 0 aqui no 6, um 0 aqui, vai ficar assim, ó, 0,25, 0,40, 1,75, 1,80, 2,45, 2,60, 3,90 e 4,90. Tá vendo como é mais fácil? Quando pedirem para você fazer colocar em ordem, primeiro, sabe o que você faz? Coloca, então, as casas decimais iguais, né? Se aqui é 0,25, aqui é 4, você pode colocar um 0 aqui que não vai mudar o valor dele. Vai continuar sendo 0,4, tá bom? Então, ficou fácil, né? Ok, pessoal? Então, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo vai te ajudar bastante na hora de fazer as questões da prova AD, tá? Sabendo que na prova vai cair as mesmas habilidades e os mesmos conteúdos que a gente viu aqui. Ok, pessoal? Então, boa prova, fiquem com Deus, tá bom? Tchau!